Bom, irmãos, agora voltando para a segunda parte do nosso estudo de hoje, o que é pecado. Vamos para o terceiro conceito de pecado no mundo atual. Em todas as épocas, muitos têm negado a necessidade humana de salvação. Isso provém geralmente de sua concepção errônea de Deus e de uma visão incorreta que seja o pecado. Ouve-se falar de pecado como uma ilusão, como autoimagem negativa e falta de confiança própria, como uma doença ou como um simples erro de direcionamento na vida. Quando isso acontece, a obra redentora de Cristo é necessariamente deformada e naturalmente a expiação que ele realizou é eliminada. Redenção sem expiação é o resultado de ver o pecado como uma simples doença. Perdão sem expiação é o resultado de ver o pecado como um simples erro. Somente quando reconhecemos o pecado em toda a sua hediondez, como tudo o que contraria o caráter perfeitamente santo de Deus, é que percebemos quão necessitados está o homem da salvação. Então nós temos uma necessidade de entender o pecado pessoal, que é aqueles atos e atitudes individuais que contrariam o caráter santo de Deus, que é a omissão e a comissão. Temos que entender a natureza pecaminosa do homem, condição em que se encontram todas as faculdades do homem, tornando-o incapaz de agradar a Deus. E nós também temos o pecado imputado, é a culpa que todo homem carrega pela sua participação no pecado de Adão. O pastor e professor da Faculdade Teológica Evangélica de Curitiba, no entanto, também ele é editor e devocional Orando em Família, Martin, eu não vou me atrever em falar o sobrenome dele, irmãos, me perdoem por isso. Ele escreveu assim: sempre que orgulhosamente fizermos de conta que o pecado não nos afeta, descobriremos que caímos mais fundo nele. Uma compreensão mais abrangente do pecado revela a grandeza da obra redentora de Jesus. A expiação que ele realizou abrange todos os aspectos do nosso pecado e provê solução definitiva para ele. Como que nós podemos ficar longe do pecado? É através da obediência. A obediência é que nos afasta do pecado e nos aproxima cada vez mais de Deus. Quarta e última consequência do pecado, que é a consequências do pecado de Adão para a raça humana. A queda corrompeu o homem em seu modo total, moral, espiritual, psicológica e fisicamente. Esses textos deixam claro que o agente dominador da carne é o pecado. Então nós vamos testificar na leitura bíblica sobre o que acabamos de ver, que o agente dominador da carne é o pecado. Em Romanos 8:3, Gálatas 5:19, de 19 a 21, Efésios 2:3, Colossenses 3:5, Tiago 3:15. Eu quero convidar os irmãos a estarmos lendo em Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, de 19 a 21, que diz assim: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, iniquidades, inimizades, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias
e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vós declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Também quero convidar os irmãos a estarmos lendo em Efésios 2, 3, só para complementar o que nós acabamos de ler em Gálatas. Então, Efésios 2, 3, que diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém, irmãos? Nós vamos ver aqui 5 textos ou 5 formas que nos levam às consequências do pecado, que nos mostram as consequências do pecado. Em Isaías 59, 1 e 2, ele vai falar para nós a ausência de comunhão com Deus, que nos leva ao pecado. Marcos 7, 21, 23, a corrupção interna da natureza humana, que nos leva a pecar. Em Gênesis 3, 7, sentimento de culpa. Em Gênesis 3, 12, 4, 8 a 16, o conflito com o próximo. Sofrimento e morte, nós vemos em Romanos 6, 23. Em Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Irmãos, então, para terminarmos o nosso estudo de hoje, para concluirmos o estudo de hoje, tirei alguns conceitos, cheguei a algumas respostas, e eu entendi que o pecado nos afasta de Deus, coloca uma venda nos nossos olhos. Quem que nunca pecou? O problema está na falta de expiação do pecado, na falta da necessidade de encararmos o pecado como verdadeiramente ele é. O pecado é errar o alvo da cruz de Cristo, é o desvio confessado do pecado, dos caminhos que nos levam a Deus, é o desvio desse caminho. É seguir na contramão, é não fazer aquilo que agrada a Deus. Eu entendi 3 coisas básicas. Nós devemos saber o conceito do pecado para poder distinguir entre o certo e o errado. Nós devemos sentir o valor do sangue de Cristo derramado na cruz. E nós devemos agir contra os pensamentos e atitudes que nos levam a pecar. Irmãos, assim a gente conclui hoje a 4ª aula. E eu espero que essa aula de hoje tenha ensinado os irmãos, assim como me ensinou, consegui entender muitas coisas, e que aquilo que eu não consegui expor aqui, através da leitura, através das minhas palavras, mas que o Senhor possa estar concluindo no seu coração. E mais uma vez, parabéns a todas as mães. Deus abençoe.